Olá, meu amigo, minha amiga. Essa quarta-feira está muito movimentada aqui no Brasil, com a Polícia Federal pelas ruas, causando arrepios, queixos caídos, surpresas e muitas preocupações com a liberdade de alguns personagens. Um deles pertencente ao clã Bolsonaro. E outros que estão gravitando ali ao redor desse clã. Eu já disse aqui para vocês que Flávio Bolsonaro ele irá para a cadeia, exceto se ele conseguir fugir do nosso país. E agora estamos vendo que outras criaturas, se não fugirem do nosso país também, terão o mesmo destino do senhor Flávio Bolsonaro, também apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como sendo o senhor Flávio ladrão. Isso porque subtraiu dinheiro público, tirou dinheiro de servidores públicos, fez lavagem de dinheiro, montou uma organização criminosa. E aí eu não estou fazendo nenhuma calúnia, nem injúria, nem difamação. São fatos que o Ministério Público apresentou, fatos estes que o senhor Flávio Bolsonaro jamais conseguiu refutar uma única sílaba, um único átomo dessa história toda. E agora, com os crimes não prescritos e ele perdendo a imunidade parlamentar, a situação para ele vai ficar muito mais complicada. Diria até que irreversível. Quem sabe disso é a senhora Michele Bolsonaro. E por isso, a gente pode ter algumas explicações do comportamento ou dos comportamentos que ela está adotando em relação ao próprio clã e especificamente ao senhor Flávio Bolsonaro. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que história é essa da Polícia Federal nas ruas e como é que tem gente já preparando talvez uma fuga para sair junto do nosso país com o Flávio Bolsonaro, né? Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar do nosso portal, visite sempre os nossos vídeos, compartilhe, sempre mande seu comentário, seu joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, e sempre leia o primeiro comentário aqui do nosso portal na seção de comentários, porque ele tem os links muito importantes do nosso canal de cortes, do nosso clube de membros e do abaixo-assinado para você que quer mais pessoas envolvidas nesse processo político aqui desse ano de 2026. Você quer ver mais pessoas dentro do Congresso Nacional com as nossas pré-candidaturas. Uma delas é desse que vos fala aqui. Tem ali um abaixo-assinado muito importante para eu ter contato com você e se você puder também fazer uma doação, tem ali o link também, tá? Doação essa que está ajudando a gente a ficar com mais visibilidade e com mais condições de enfrentar tudo aquilo que a gente já está enfrentando, né? Então, vamos aqui aos nossos papos, né? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Gente, pesquisa Atlas. No segundo turno, Lula se distancia e tem 48,8%, Flávio marca 42,3%. Olha, as pesquisas estão mostrando, do ponto de vista mais qualitativo, que o Flávio Bolsonaro está perdendo muitos votos em setores específicos, ou em classes ou segmentos específicos. Com as mulheres ele está perdendo bastante e com os evangélicos também. Com os evangélicos é claro, né? Porque os evangélicos mais atentos estão percebendo que estão diante de um mentiroso. E a mentira é coisa do diabo, né? E ele não é uma mentirinha. São mentiras cabeludas que vão reforçando outras mentiras ou tentam esconder mentiras que ele falou, e sempre visando interesse pessoal, né? Então, é a picaretagem sendo identificada lentamente pelas pessoas que estão atentas a quem é esse personagem. Flávio rebaixa o Brasil ante os Estados Unidos, o editorial hoje do Estado de São Paulo, nessa quarta-feira. Ao oferecer a Trump a chance de palpitar na transição de governo se eleito presidente, Flávio deixa claro que vê o Brasil como uma colônia americana, um verdadeiro assinte. Aí o jornal vai falando aquilo que nós já sabemos, que o Flávio é um traidor da pátria, que é um vendilhão da pátria, é um Judas, é um mentiroso. Essa gente toda, gente, como o Bolsonaro conseguiu fazer dos filhos pessoas mais deformadas do que ele, né? Ele conseguiu fazer deformados aperfeiçoados nessa deformação. Então, o Bolsonaro, que é uma pedeuta, um ignorante profundo, ele mostrou para os filhos que se os filhos tivessem um pouco mais de verniz, um pouco mais de conhecimento, poderiam avançar muito mais, né? E parece que é isso que eles estão tentando fazer. O Bolsonaro está na cadeia e os filhos serelepes arrumando cada vez mais negociatas, né? É o que nós vemos aí na vida do senhor Flávio Bolsonaro. Como eu gosto de sempre sublinhar, né? Ou Flávio Ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí, coluna do Lauro Jardim hoje. Michele prevê que escândalos vão nocautear a campanha de Flávio Bolsonaro. Gente, é uma das hipóteses mais comentadas, né?
Todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro é uma pessoa desonesta. Quem é que coloca as mãos no fogo? Se o Silas Malafaia vem para a público dizer que o Flávio Bolsonaro é um homem honesto, um incorruptível, ele não entra nessa seara, né? Ele fala do Bolsonaro, o que também é uma grande mentira, com o Bolsonaro sendo uma pessoa que não tem esses defeitos, mas dos filhos ele nem chega perto, ele não, mas quer afiançar uma pessoa desonesta, alguém apontado como sendo um ladrão, para governar a vida do povo brasileiro. Então a senhora Michele, com certeza, ela sabe de muitas coisas que ela está segurando. E parece que a cisânia não é mais uma cisânia só aparente. Parece que a situação aí ficou muito mais complicada. Michele Bolsonaro teve uma longa conversa nesta terça-feira com Valdemar Costa Neto. E o resumo do encontro é o seguinte: sem chance de apoiar Flávio Bolsonaro para a presidência, sob qualquer hipótese, mas com chance de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A crise entre a madrasta e enteado explodiu há exatamente uma semana e virou um peso que Flávio vai ter que carregar até o dia da eleição. Bom, então está aí muito rapidamente. O criminoso da Orcrim de Bolsonaro, que está foragido no nosso país, aliás, a coisa do hotel que ele ajudou a dar calote aqui no Brasil, o assalto ao BRB, parece que essa quadrilha já tá, que tem conexão com o BRB há muito tempo, né? Ele está fora do Brasil, gente, não é por conta de 8 de janeiro, não é por conta disso, não. Ele saiu muito antes, porque ele se envolveu em corrupção graúda aqui no Brasil. E aí saiu do país justamente para não acabar preso, né? Talvez tenha sido o primeiro dessa turma. Antes mesmo do Alan dos Santos, essa turma toda, ele já estava lá fora, nessa condição de criminoso. Depois de ter falado as barbaridades que ele falou sobre as mulheres, né, sobre o voto de mulher, ele tentou reforçar, né, mostrou uma série de gráficos mostrando que nos Estados Unidos, se fossem as mulheres só que estivessem votando, que os democratas estariam no poder, aqui no Brasil a esquerda estaria no poder, começou a fazer uns malabarismos aí, mas aí depois ele deu um cursinho de estelionato, assim, ao vivo para o Flávio Bolsonaro, tipo, Flávio, olha, eu sei que você pensa um troço, mas fala outro, tá? Fala outro para enganar as pessoas. Mais ou menos isso, olha, inclusive me desminta em público. Vejam só o curso do canalha, o curso do centro da cloaca bolsonarista, né? Me desculpe usar essas expressões, gente, mas só sai titica dessa gente, né? Titica de galinha. Aí ele está dando aqui a dica para o Flávio não se queimar com o que realmente eles pensam. Vamos lá. Do meu jeito. E ele pode discordar de mim. Como a gente disse aqui no programa, já discordamos tantas vezes. Aliás, ontem eu sugeri isso a ele. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Ou seja, diga mentira, né? Minta, porque ele está na campanha de Flávio Bolsonaro. Ele é um dos mentores de Flávio Bolsonaro, mas está dando curso do estelionato, né? Olha, a realidade é uma, mas diga outra coisa. O seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo... Olha só, gente, é muita calhordice, né? Eles pensam uma coisa, mas ele está dizendo para o Flávio dizer outra. Olha, não é isso não. Isso aí é uma pessoa que quase que eu nem conheço, né? O senhor Paulo Figueiredo. Ele está dizendo isso, mas não, as mulheres não são nada disso, né? Ótimo discurso político. Por quê? Porque as mulheres vão votar no Flávio, porque as mulheres são as que mais sofrem com os preços inacreditáveis dos supermercados brasileiros. São as mulheres que sofrem com o endividamento recorde das famílias. E aí está dando o curso do estelionato, né? Para o Flávio Bolsonaro, como se ele precisasse de mais algum curso de estelionato, né? Agora, o senhor Silas Malafaia, ele nesse capítulo estelionato, ele também tem uma parcela de responsabilidade, né? Porque ele mesmo disse que viria a público para fazer exposição sobre o que ele pensa sobre o Flávio Bolsonaro se envolver com um ladrão, com um gangster, só que passados mais de um mês, né, ele está absolutamente em silêncio. Mas é o que eu sempre gosto de recordar, né? Porque essa gente, eles dizem que a mentira é coisa do diabo, mas eles se esquecem muito isso. Parece que o diabo está ali sempre no ombro das criaturas, né? Vamos relembrar aqui. Só que agora surgiu um novo fato. A questão de Flávio ter ido na casa de Vorcaro, já preso com toda essa lama aberta. Quer dizer, ele está
ressaltando que o Flávio foi na casa de um ladrão no meio dessa lama toda aberta. Eu vou me posicionar em um vídeo amanhã, dia 22 de maio, sexta-feira. Não tenho medo de opinião pública, de bolsomínio, de crítica, ataque em rede Já foi mais de um mês, né, Sr. Silas? social. Eu tenho compromisso com a verdade. Vai ser quente. E não foi quente nada, não falou nada, está totalmente calado, omisso, mudo. Mas é o seguinte, o seu braço direito está com problemão, né? Será que está preparando a fuga também? Polícia Federal mira pessoas ligadas ao líder do PL em operação sob suspeita de desvios de cota parlamentar. Operação desta quarta-feira investiga pessoas ligadas ao deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo apurou o blog, parlamentar não é alvo dessa fase, mas já foi em etapa anterior à investigação. É porque a Polícia Federal está juntando os elementos de prova para ferrar o senhor Sóstenes Cavalcante, que essa história dele, que o dinheiro, 500 mil reais, né? Porque a Polícia Federal pegou 469 e mais uns quebrados, porque ele já tinha pegado uns 30 mil ali dessa história, já tinha torrado. Ele estava com um saco de dinheiro dentro do apartamento dele. E não tem explicação racional, não tem como ele ter vendido uma casa lá em Ituiutaba, em Minas Gerais, e alguém ter ido pagar ele em dinheiro lá em Brasília, ter ido de carro para levar o dinheiro em Brasília. Essa história não fica em pé, gente. A pessoa que comprou, teria comprado imóvel, está encalacrada. O advogado que quis salvar o Sóstenes está encalacrado. Se forjaram documentos, estão encalacrados. O senhor Sóstenes Cavalcante, se ele não fugir, ele vai terminar preso também. O mandato dele termina agora, então ele vai tentar uma reeleição, né? E aí é o seguinte, mesmo com a reeleição, ele vai manter a espada sobre a cabeça dele junto ao Supremo Tribunal Federal. E para o azar dele, quem é o responsável por essas operações, quem está autorizando essas operações no Supremo Tribunal Federal, é o ministro Flávio Dino. Então não tem o André Mendonça, não. Então, senhor Sóstenes, a sua batata está assando, né? O senhor não consegue explicar esses 500 mil reais, nem a pau, porque, de fato, é dinheiro roubado, é dinheiro ilícito, a gente não tem que ter dúvidas para falar isso, não. Porque se ele processar alguém, nós temos o direito de perguntar, o senhor é homem público, o senhor não pode simplesmente aparecer com 500 mil reais em dinheiro no seu apartamento e achar que o senhor não deve satisfação a ninguém, não. É um ônus que o homem público tem, um homem público honesto. E o desonesto, aí ele está ferrado, né? Porque se ele esquece esse tipo de ônus que os homens públicos têm que ter, a coisa fica, para ele, incontornável, né? Operação da Polícia Federal mira pessoas ligadas ao deputado Sóstenes Cavalcante. Seu Sóstenes, a sua batata está assando, porque essa gente do bolsonarismo, eles gostam muito de roubar dinheiro público, de todas as formas. Ontem já mostrei para vocês o coordenador da campanha do Flávio Rachadinha, esse senhor aqui que está sendo condecorado pelo criminoso Maior da Nação, que comprou mansões, né, mas ele não sabe o que vai fazer com os caras. Comprou, assim, o cara coleciona a mansão, né? Enfim, se o dinheiro é desonesto, né, gente? Não tem como a pessoa ter algum tipo de explicação para isso. Então, hoje nós vamos ter um dia bastante movimentado no Brasil em função disso. Vamos ver essas operações da Polícia Federal. O senhor Sóstenes aí deve estar perguntando, pedindo a consultoria ao Flávio Rachadinha, como é que sai do Brasil, né? E aí o seguinte, mais uma vez agradecendo a todos vocês pelas doações que vocês estão fazendo aqui para a nossa pré-campanha, que está ficando cada vez mais animada, mais gente chegando aqui. Olha, sempre veja o primeiro link aqui do nosso portal, porque nós vamos fazer muitos barulhos aqui ainda, tá, gente? Nessa pré-campanha, e se tudo der certo como nós queremos que dê, olha, mais barulhos eu farei junto com outras pessoas que eu estou ajudando também a chegar lá junto comigo no Congresso Nacional, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!